Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano. E aí, como passaram da última semana? Como fosse o Super Bowl? O meu moiou. Pois é. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o Super Bowl de ontem. O segundo Super Bowl na história a ir para as prorrogações. Mas que terminou em felicidades para Kansas City. E terminou em nova tristeza para São Francisco. A terceira em 11 anos. Fazer o quê? É a vida. Mas, antes da gente começar nossas análises, deixa seu like aqui, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e comente, compartilhe, leve esse vídeo para quantos mais puderem, para que o canal cresça junto com o futebol americano no Brasil. Já fizeram tudo isso? Estão prontos? Vamos pro vídeo? Solta a vinheta! Bem, é aquela história. O jogo é uma final, só um pode vencer, só um pode perder. E sempre vence aquele que se dispôs a ser melhor do que o outro. E os Chiefs, principalmente nos dois últimos quartos do tempo regulamentar e na prorrogação, estiveram muito mais dispostos a vencer do que o 49ers. E o maior problema do que eu posso ver, analisar, reclamar, que vou reclamar muito, é de como a defesa esteve muito bem no primeiro tempo, travando o Patrick Mahomes apenas 3 pontos de um field goal, mas que não conseguiu fazer o mesmo no segundo tempo. Não sei se vocês lembram, no retorno para o segundo tempo entre Lions e São Francisco 49ers, o Shanahan disse que o Wilks ia continuar fazendo marcação em zona, só que ia reduzir os espaços entre as zonas. Ok, beleza, deu certo contra os Lions. No segundo tempo contra os Chiefs, parece que ele fez totalmente o contrário. Ele aumentou o espaço entre as zonas para tentar evitar big plays. Ainda sofremos uma big play, mas isso foi no primeiro tempo. O que deu espaço para Travis Kelce, que estava sumido no jogo, aparecer. Deu espaço para o Isaiah Pacheco quando ele conseguiu furar a linha defensiva. E aí não dá, não tem como. Não pode mandar blitz contra Mahomes. O que esse Zé Mané fez? Ele mandava blitz, principalmente em terceiras descidas contra Patrick Mahomes. Olha que inteligente, olha que esperteza, né, senhor Steve Wilks? Eu já comecei minha propaganda desde ontem, lá no Twitter, no Instagram. Fire Wilks, né, demita o Wilks. Aí alguns falam assim, tá, e o head coach, o Kyle Shanahan, demite também? Tá, Kyle Shanahan, 3 Super Bowls na história dele, 1 como coordenador ofensivo dos Falcons e 2 como técnico do 49ers, e nos 3 ele tomou virada. Manda embora? Ok, pode até mandar. Vai trazer quem? No momento, disponível no mercado, nós temos Mike Vrabel. Ok, ele fez um excelente trabalho no Titans com o que ele tinha ali. Pode ser que faça alguma coisa boa com o 49ers? Pode ser. O problema é que talvez ele queira muito mais controle do que além do cargo de head coach. Talvez isso dificulte. Vai trazer o Bill Belichick? É uma chance, mas é a mesma situação. Ele vai querer muito mais controle, ele vai querer ser o general manager, coisa e tal. E isso dificulta as coisas para esses dois. Do college, talvez encontre um aqui, um outro ali para fazer alguma coisa. Da NFL, Ben Johnson, coordenador ofensivo dos Lions, disse que vai ficar mais um ano como coordenador ofensivo lá na franquia. E eu não consigo pensar em mais ninguém para ocupar o lugar do Shanahan. Eu, como torcedor, e se eu fosse dono da franquia, ou da família dona da franquia, eu arriscaria mais um ano com o Shanahan. E, querendo ou não, Kyle Shanahan mandaria embora o Steve Wilks, porque, independentemente disso ser um papel do Kyle Shanahan, né, contratar ou escolher quem vai ser seus coordenadores, eu não aceitaria como dono, até mesmo como general manager, né, se eu fosse o Lynch. Eu ontem mesmo teria demitido o Wilks, porque no segundo tempo, em vez de manter aquele ímpeto, mandar só 4 homens na pressão e estava funcionando, variar as movimentações dentro da linha defensiva para confundir a OL dos Chiefs, estava funcionando,
e ele jogou tudo isso no ralo, deixando a defesa mais soft. O ataque, ok, as duas defesas jogaram muito bem, mas o ataque dos 49ers teve um momento que, para variar, esqueceu do jogo corrido. E isso não pode acontecer. Hora que deu certo o jogo corrido, fizemos touchdown. Hora que os Chiefs fizeram o jogo corrido, eles chegaram na red zone várias vezes. Algumas se tornaram em field goal, mas duas se tornaram touchdown. Uma delas na prorrogação. O 49ers já tinha tido sua primeira chance, fez um field goal, tomou o touchdown, vitória para os Chiefs. Estou feliz com isso? Não. Vou culpar a arbitragem? Ontem joguei um monte de coisa na internet falando lá de holdings que não foram marcados contra os 49ers, mas querendo ou não, isso não diminui a falta de, vamos dizer assim, de ideias para jogadas tanto de defesa quanto de ataque para tentar ludibriar o time adversário e fazer com que fôssemos superiores a eles. O Kyle Shanahan, muitos falam aí que é uma mente brilhante de ataque, mas isso durante temporada regular e até no máximo aí final de conferência. Depois ele some, o playbook dele mingua, ele começa a ser tão conservador que dá raiva mesmo. Ele esquece que ele tem mais de 100 jogadas para variar. Ele esquece que ele pode fazer variações. Ah, mas o Deebo Samuel estava baqueado. Ah, mas o Kiro baqueou depois de um tempo. Ok, ele já fez jogadas variadas, inclusive no Super Bowl com o Jauan Jennings. Ele já fez a mesma coisa, os jet sweeps com o Ray McCloud. Isso deu certo alguns anos atrás. Por que não fazer de novo? Por que não insistir? O errado, o não, já tem. Se vier o sim, é lucro. O Kyle Shanahan se amedronta nesses momentos. Esse é o principal problema dele. Ele não é técnico de decisão, ele é técnico de temporada regular. Dos jogadores, a gente viu que tanto o Ayuk quanto o Samuel, até mesmo e principalmente o Kiro, sumiram boa parte do jogo. Eles estavam muito bem marcados. O Kiro estava muito mais ocupado com bloqueio do que com recepção. O Jennings estava funcionando bem. O Chris Conley funcionou bem, principalmente para tentar segurar os retornos de kickoff e de punch dos Chiefs, e deu muito certo. Mas nós temos um problema com special teams no 49ers. Como é que pode, durante uma temporada completa, incluindo os playoffs, ter tanto problema com bloqueio ou de field goal ou de extra point? Cadê aquela linha de proteção do kicker? Tá certo que, vamos lá, o Moody talvez tenha pego muito no meio da bola, não subiu tanto quanto deveria subir. Mas independentemente disso, o pessoal que está defendendo contra o chute, eles não podem pular a ponto de conseguir bloquear um extra point. Eu, ontem, nos meus devaneios, tive uma ideia, né? Quem sabe o 49ers contrate aí um tal de Robbie Gould para ser técnico de kicker. Vai que ele aposentou. Ser kicker provavelmente ele não queira mais. Talvez nem idade mais tenha para isso, apesar de Vinatieri ter ido até os 44. Mas, porém, todavia, como técnico de kicker, quem sabe? Isso foi só uma ideia, um devaneio. E pensando bem aqui também, que eu já vinha falando há alguns anos também, que esse ano eu nem toquei tanto no assunto, eu acho que passou da hora do Kyle Shanahan contratar alguém para o cargo de coordenador ofensivo. Tirar um pouco disso das costas dele, parece que não está funcionando. Ele é muito bom, sim, ele tem ataques muito bons, só que tem momentos em que precisa de alguém com a mente um pouco diferente ou que complemente a dele para fazer uma combinação diferente de jogadas, e isso não acontece. Ele precisa de um coordenador ofensivo com urgência. Eu falo isso há pelo menos uns 2 anos. Não dá para ficar contando só com ele chamando jogadas de ataque. E, mais uma vez, repito, fire Wilks ou demita Steve Wilks o quanto antes. Sei que Kyle Shanahan não vai assistir esse vídeo, eu sei que o Lynch não vai ver esse vídeo, mas o recado está dado, ou o pedido, ou a exigência, encarem como quiser. Ah, mas os jogadores, não sei o que, tá, os jogadores também poderiam, em algumas situações, terem cuidado melhor da bola, né, Sr. CMC no primeiro ataque ali na red zone, que soltou a bola. O ataque poderia ter convertido pelo menos em field goal 2 dos turnovers que aconteceram. A interceptação do Mahomes com Jair Brown,
e o fumble forçado em cima do Isaiah Pacheco, foi do Pacheco ou foi do Rice? Não me lembro agora. Poderia muito bem ter se tornado pelo menos em field goal. Aumentaria a distância entre as franquias. Por exemplo, poderia ter virado o primeiro tempo 16-3 e não 10-3, o que em tese preocupa mais o adversário e talvez faça com que ele cometa mais erros. Não foi o que aconteceu. Por fim, essa é a minha análise. Eu vou nem falar em números aqui porque não vai adiantar de nada, né? Números do Purdy, números do Patrick Mahomes. A gente sabe que no final o Patrick Mahomes acabou sendo muito mais efetivo do que o Purdy. O Purdy é ruim? Não, de jeito nenhum. É o segundo ano dele, primeiro como titular. Ele tem muito a aprender e muito a evoluir. Nem mesmo Joe Montana conseguiu título nos 2 primeiros anos. Há esperança ainda lá em São Francisco. Mas agora tem que mexer em contratos, estabilizar o cap para assinar com o Brandon Ayuk. Eu não sei como está a situação contratual do Christian McCaffrey. Também tem que ver se vai assinar com ele. Provavelmente vão dispensar o Young. O Young, apesar de ter começado muito bem o primeiro tempo ontem, no segundo tempo sumiu de novo. Eu sinceramente não sei, não fui olhar a lista de possíveis free agencies do 49ers. Alguns aí de vocês talvez saibam melhor do que eu. Então, existe muita coisa a ser feita nessa free agency. A primeira, mandar embora esse Zé Mané aqui. Em segundo lugar, verificar quem realmente precisa ter o contrato renovado e dar um jeito de conseguir bons contratos, mas que não afetem o salary cap. Buscar algumas peças-chave que talvez apareçam aí na free agency, principalmente para linha ofensiva, que a nossa linha ofensiva não é tão boa quanto ela aparenta ser. E se o Trent Williams aposentar, o que não é algo que possa ser descartado, aí a situação degringola mais ainda. Então provavelmente tem algumas peças que possam ser pelo menos sondadas e quem sabe aí contratadas na free agency, mas vai depender muito do cap. E tem alguns aí que a gente não precisa nem segurar. Alguns ainda que estão aí em contrato de calouro que talvez não valha a pena manter na equipe, mesmo que para o practice squad ou para o special teams. E só de pensar que nós temos um corpo de recebedores muito, mas muito melhor que os Chiefs e ver que os Chiefs se saíram tão bem no jogo aéreo em alguns momentos, é preocupante. Contamos aí com a evolução do Brock Purdy. Vai ter toda uma pré-temporada agora inteira, né? Que na outra ele ficou fora por conta da cirurgia no cotovelo. Vai ter toda uma pré-temporada inteira para se desenvolver aí com playbook, alterações, possibilidades. O time vai ter que ser reestruturado. Vai depender muito do draft. Vamos falar de draft mais pra frente. Mas algumas figuras que eu gostaria que o 49ers draftasse. Isso vai ser polêmico porque eles não são tão bem vistos assim, pelo que eu estava anotando aqui nas minhas preparações para o draft, como prospectos. Por exemplo, Brandon Rice, filho do Jerry Rice, quero muito ele no 49ers. O Luke McCaffrey, wide receiver, irmão do Christian McCaffrey. E o Frank Gore Jr., running back. Eu quero muito esses três no 49ers. Eu quero muito, 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 por conta da história, principalmente do primeiro e do terceiro. O Rice e o Gore. E esses caras, mas eles não estão tão bem colocados no board. Pode ser que não estejam. Mas pelo passado com os pais destes, pode ser que a gente tenha alguma coisa boa no futuro. E draft é draft. Pode dar certo como pode dar errado. Tanto primeiras escolhas quanto escolhas de meio e de final. Independentemente disso, são 3 figuras que eu quero. 2 wide receivers e um running back. Do resto, OL, DL, principalmente Edge, alguém para ocupar o lado oposto do Nick Bosa. E para fazer uma concorrência aí com o Drake Jackson, que machucou, tudo bem, não pôde jogar boa parte da temporada, mas que quando há concorrência, talvez você tenha um impulso maior, você tenha um ímpeto maior para jogar melhor, com mais ânsia de vitória. Sem concorrência você estagna. Então quem sabe? Vamos aguardar aí toda a pós-temporada, draft e o que vem a partir dos primeiros treinamentos a partir aí de abril. A gente fica por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. Nem de deixar seu comentário sobre como foi
Para você, torcedor dos Chiefs, eu sei que eu falei muito mais do 49ers, eu tô aqui puxando a sardinha pro lado do time que eu torço, mas parabéns para os Chiefs. E os torcedores dos Chiefs, deixa aqui seu comentário. O que você está achando desse pós-Super Bowl? Tem muito choro aí, o choro é livre? Sim, vai ter, bastante. Tem muita reclamação dos 49ers quanto ao próprio time ou contra a arbitragem? Deve ter, eu mesmo reclamei ontem. Mas comente aqui, você que é torcedor dos Chiefs também. E compartilhe o vídeo com seus amigos. A gente se vê por aí, até o próximo vídeo. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!